Olá, amores da vida dessa gorda. Tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Hoje aqui é quarta-feira e eu já estou aqui esperando meu Uber. Tomei meu banho, tô toda cheirosa, toda garota marota. O Uber vai chegar aqui, nós vamos lá pro posto fazer minha consulta de rotina e eu vou trazer vocês e mostrar tudo para vocês, pessoal. Até daqui a pouco. Tchau. Pessoal, não tá dando bom aqui não, hein? Acabei de passar pela triagem. Não falei pra vocês que eu achava que eu tava com a minha pressão alta? Pressão alta. O médico já mandou até me dar um remedinho aqui. E a glicose também, que é uma coisa que eu tenho, não tenho alta, também tava alta. Tá tudo alto, pessoal. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Levando na brincadeira, mas eu tô assustado. Ai, fora que a pressão fica alta também. Lógico, a pressão tá alta porque é tudo derivado da minha obesidade, né, pessoal? Mas eu também fico bem nervosa quando eu venho aqui. Vocês são assim? Vocês são assim? Vocês ficam nervosos também? Eu fico morrendo de nervoso. Eu já vim aqui pra fora. Já liguei pra Adri pra conversar com ela. Não gosto de ligar pra minha mãe porque eu não quero deixar ela preocupada, né? Quando chegar em casa eu conto pra ela. A Adri deve estar atendendo e hoje meu irmão, pra variar, está passando mal também pra caramba, coitado. Passando mal, tá vomitando, tá lá com problema do estômago dele. Ai, Jesus, aí eu vim aqui falar com vocês, né? Tem que falar com alguém. Minha mãe não quero falar pra me preocupar. A Adriana tá trabalhando. O Carl tá passando mal. E eu já sabia que eu tava com essa minha pressão alta, ó. Quando eu começo a ter um zumbidinho no ouvido, é batata que a pressão tá alta. Isso aí pode ser várias coisas. Pode ser... Não, primeira coisa é porque eu tô muito gorda, óbvio. Isso é o número 1. Mas aí pode ser também o organismo já... Porque o meu organismo tem isso, não sei se eu já falei isso pra vocês. De certo em certo tempo ele acostuma com um remédio. Aí eu tenho que ficar mudando. Aí pode ser isso também. Pode ser essa situação que eu vivi há pouco tempo, né? Lá com meu parente, que eu falei pra vocês que desde que eu cheguei de lá eu não fiquei bem. Não que eu estou com a pressão assim por causa disso, mas assim, são coisas que podem ter agravado. Eu tomo remédio todo dia, hein, pessoal? Tomo remédio todo dia. E tô aqui esperando tomei um remedinho pra ver se a pressão baixa um pouquinho. Tava bem alta, pessoal. E aí eu vou... Qualquer novidade eu vou falando aqui pra vocês, que aqui a gente trabalha com a verdade. E é isso, pessoal. A obesidade é uma coisa muito difícil, né? É por isso que eu digo sempre aqui no canal que a gente não deve romantizar, a gente não deve não tá nem aí. A minha proposta aqui é e sempre será fazer com que nós, pessoas com obesidade mórbida, possamos viver, possamos simplesmente ter uma vida digna enquanto gordos, enquanto obesos, mas a gente sabe que a obesidade ela não traz nenhum benefício para nenhum de nós, nenhum, e eu vou batalhar sempre nessa tecla, entendeu? Como a minha proposta aqui no canal não é emagrecimento, às vezes eu posso ser mal compreendida no sentido de que ela não tá nem aí, ela não liga para isso. Não, pessoal, eu estou aí, eu venho ao médico, entendeu? Eu já falei para vocês sobre a questão, tô falando baixo, pessoal, que eu não posso ficar falando alto aqui, da questão do emocional, que é 50%. Ninguém, pessoal, chega num corpo desse se a cabeça estiver boa. Ninguém. Então, assim, às vezes o que é para um probleminha de nada,
para outros é um problemão. A gente aqui não está medindo tamanho de problema, tamanho de mágoa, tamanho de... Enfim, cada um tem a sua dor. É por isso que eu digo, plagiando a música, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então é muito, pessoal, é muito importante que a gente possa ter ciência disso, né? E eu já estava com essa minha consulta marcada aqui desde março, e se eu não tivesse para vir aqui, eu teria que procurar uma emergência, porque eu já não estava me sentindo muito legal, mas porque a minha consulta aqui estava próxima, eu resolvi esperar um pouco. Mas a gente conhece o corpo da gente, a gente conhece as nossas limitações, e eu quero muito mudar isso, sabe, pessoal? Eu comecei a mudar isso fazendo esse canal, eu comecei a mudar isso fazendo a terapia, e eu preciso realmente fazer a minha educação alimentar, eu preciso fazer dentro do possível a minha atividade física, e isso aqui nunca vai ser o carro-chefe do meu canal. O carro-chefe do meu canal é e será sempre a importância que a gente precisa ter enquanto pessoa, enquanto ser humano, estando num processo de emagrecimento ou não. Dizer que a gente merece tudo que qualquer outra pessoa merece, independente do tamanho do corpo que a gente tem. Eu já disse para vocês, e gosto sempre de estar reiterando, que existem pessoas maravilhosas aqui no YouTube, no Instagram e no TikTok, enfim, em todas as redes sociais aí, que fazem trabalhos muito bacanas de motivação para emagrecimento. Eu sigo vários deles e eles me motivam muito, e eu aconselho a vocês a seguirem essas pessoas, né? Às vezes você não simpatiza com um, mas aí você simpatiza com o outro, e tá tudo bem. São nesses momentos, pessoais, eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui, tô fazendo questão, porque eu quero deixar isso aqui registrado para no futuro eu poder olhar e dizer assim, eu venci, eu cheguei lá, entendeu? E não é fácil, pessoal, não é fácil, mas também não é impossível. Então é por isso que eu tô dizendo para vocês que eu tô querendo organizar a minha vida. E organizar a vida é vida pessoal, vida de trabalho, vida de saúde, vida familiar, é todo um aspecto, vida espiritual, principalmente também, é cuidar da cabeça, é cuidar do corpo e é cuidar da alma, né? Então, assim, a gente precisa, se você tá aí numa situação que nem eu tô aqui, que às vezes eu fico pensando assim, poxa, por que eu me deixei chegar numa situação dessa? Eu acho que ninguém deseja ficar numa situação dessa. E eu acho essa frase muito cruel com a gente, entendeu? A gente não queria, ninguém quer, mas a gente chegou. Então, a gente precisa ter força para reverter essa situação, sabe, pessoal? Força para reverter essa situação a nosso favor. Então, se você está passando por isso que eu tô, tá com medo de ir no médico, vai no médico. Chegou lá, pressão tá alta, eles vão te dar um remédio, se você precisar internar, vai internar, mas eles vão te dar ali o SOS. E depois é contigo, pessoal, porque tem coisas que só a gente pode fazer pela gente. Não tem médico, não tem enfermeiro, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. É muito difícil, pessoal, mas a gente consegue. Então, vamos lá. Você me dá força, vocês me dão força e eu dou força para vocês, tá bom? E eu agora tô aqui. Como é que você tá, Catarina? Uma pilha, um estado de nervos. Mas tô aqui, né? Tem que me colocar no meu lugar de uma mulher adulta de 46 anos. Mas a vontade é correr pro colo da minha mãe e chorar que nem um bebezinho. Vambora, pessoal, vambora, que a vida não é um morango, não é mesmo. Oi, pessoal, vim aqui falar com vocês, tô deitadinha, que eu tomei remédio, tô com uma dorzinha de cabeça chata. Hoje eu não tô garota marota, pessoal. Então, pessoal, eu gravei pra vocês lá no posto de saúde, né, no posto que eu me trato, aqui da posto da família, aqui do meu bairro, e
Eu sei que eu tenho que olhar pra cá, pessoal, mas se eu olhar pra cá, vocês não reparem não, porque é a força do vício. E eu cheguei lá porque eu tinha uma consulta marcada, como vocês sabem, fui fazer a triagem e minha pressão estava alta, estava bem alta, pessoal, estava 19/8 e a glicose também estava alta, sendo que eu só tinha tomado café da manhã. Aí aquilo já me deu uma desestabilizada, já fiquei assim, falei, aí já me atiça o quê? Ansiedade, pessoal. Falei, ai meu Deus do céu, e agora como é que vai ser? Enfim, vou resumir para vocês. Aí a menina veio, me deu, a menina não, né, a enfermeira lá, a técnica, falou com o médico, ele mandou me dar um comprimido de, um remédio, não sei se pode ficar falando o nome de remédio aqui no YouTube. Aí me deu, eu tomei, e aí esperei mais um pouquinho, ele foi me atender, e aí falei com ele que eu tava esperando da minha pressão estar alta, mas que eu não estava esperando da minha pressão estar tão alta, porque eu já estava tendo alguns sintomas que eu tenho, que é o zumbido no ouvido, enfim. E agora que a minha glicose está alta, foi uma surpresa para mim, porque a minha glicose nunca foi alta. Enfim. E aí ele falou para mim, ó, Catarina, vamos por partes. Vamos mudar esse remédio aqui da ansiedade, que eu tô achando você muito ansiosa, muito demais. Aí ele, na verdade, não mudou, ele aumentou. Vamos ver, esse negócio da pressão também, eu vou mudar o teu remédio, porque eu, pessoal, eu tenho também uma coisa que é o meu organismo se acostuma, já falei com vocês, né? Então, assim, vamos mudar essa medicação aqui, vamos ver se você fica melhor, vamos fazer um teste. E quanto à glicose também, vamos aumentar o remédio da glicose, mas aí a gente vai, isso tudo é provisório, vamos fazer os exames, né, de sangue pra gente ver tudo direitinho. Isso pode ter sido um pico de glicose, isso pode, porque você tá com o teu emocional aí meio cambeta. Isso pode realmente ser o fato de você ter entrado no grupo dos diabéticos, porque até então eu só tinha, estava no grupo dos pré-diabéticos, tomava remédio por conta da manutenção. E vamos ver como é que a gente vai fazer isso tudo, mas antes eu preciso que você faça os exames. E eu fui lá também, pessoal, para marcar, porque assim, não sei se eu comentei com vocês, né? Logo depois da pandemia, eu peguei Covid. E foi assim, pra mim, né, o sintoma foi de um resfriado muito, muito forte. E atacou a minha bronquite, porque eu tenho bronquite. Então, uma tosse, pessoal. Uma tosse. Eu tossi muito, ou seja, com esse esforço da tosse, eu fiz uma hérnia aqui. Quer dizer, até então é uma hérnia. E aí eu fui no médico, e o médico olhou, tava pequenininho, e falou, vamos aguardar, isso aí tá parecendo uma hérnia, vamos ver mais pra frente e tal. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, bom, vou ficar observando pra ver. Eu tenho observado, não sei se por conta só um instantinho, pessoal. Oi, voltando aqui, que a minha mãe chegou aqui, eles começam a latir. E aí eu fiquei observando, e eu tenho observado, não sei se foi, porque, olha aqui, pessoal, vê se eu aguento com isso. Os amores da mamãe. Vocês, o pessoal lá de casa, são os amores da vida da mamãe. E aí, pessoal, eu tenho notado que ela deu uma aumentada. Eu não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Isso aqui é uma queimadura, tá? Ela fica aqui, mas quando eu fico de pé, aqui tá o meu umbigo, ó. Aqui tá o meu umbigo. E aqui, ela fica aqui, ó. Aqui, exatamente aqui. Quando eu tô de pé, dá pra ver melhor. E eu tenho sentido, olha que intimidade, pessoal. Só pra vocês verem mesmo. E eu tenho sentido que ela tá aumentando. Ela não me dói, mas às vezes eu sinto uma ardência. E eu falei, pô, eu tô observando e eu tenho que falar isso pro médico. Eu já tava pra falar isso com ele desde o início do ano. E aí eu falei outras coisas que eu tinha pra resolver lá com ele,
que basicamente era isso, negócio de remédio, negócio da minha pressão, marcar outros médicos, enfim, fazer exames, essas coisas. Consulta de rotina, pessoal. E aí ele examinou, aí ele falou assim pra mim, mas vem cá, quem é que disse isso aqui? Quem é que disse pra você que isso aqui é uma hérnia? Eu falei, não, foi o outro médico que tinha dito, mas ela tava menor. Ele falou assim, é. Aí ele examinou e falou assim, a princípio parece sim ser uma hérnia, e devido ao que você relatou, que foi de esforço, de tossir, só que a gente, para ter certeza, a gente precisa fazer um exame de imagem pra gente ver direitinho. E eu vou mandar você pro cirurgião geral. Ai, pessoal, quando ele falou que ia me mandar pro cirurgião geral, eu já fiquei desesperada. Falei, ai, Jesus. Aí eu falei, mas por quê? Aí ele disse assim, não, porque ele que vai avaliar, Catarina, se você vai precisar operar de imediato, se você não vai precisar operar, se pode esperar, se você pode operar. Porque, pessoal, eu tenho uma doença crônica que é a obesidade mórbida. Então, assim, tudo fica mais complicado por conta da obesidade, né? Você tem que estar estabilizado, com a pressão estabilizada, com a glicose estabilizada. Você, se tiver num peso muito excessivo, você tem que perder um pouco de peso para você se submeter a uma cirurgia. E aí eu falei para ele, mas ela não pode ficar aqui não, se for uma hérnia, eu vou vendo se ela vai aumentando, se não vai. Ele falou assim, ó, Catarina, quem vai ver isso é o cirurgião, porque tem que ver como tá aí por dentro. Aí ele falou para mim, não pode deixar para lá, porque senão torna uma... Não é deixar para lá, mas tipo assim, não deixar de operar, porque ele falou que pode dar uma... Como é que era o nome? Fibrose? Eu acho que foi isso, pessoal. Eu acho. Então ele falou que ia ter que... Se tivesse que operar, ia ter que operar. Mas que ninguém vai me operar assim ao léu. Ele ia ver com... o cirurgião geral que ia me avaliar, ia ver se eu ia poder operar essa hérnia ou não. Aí, pessoal, eu fiquei meio chateada, né? Cheguei lá toda bombardeada no hospital, mas assim, tudo para a honra e glória do meu Deus, né? Graças a Deus eu fui, graças a Deus eu fui atendida. Ah, e a pressão, Catarina? A pressão, pessoal. Quando eu saí de lá, minha pressão estava 13/8. Glória a Deus por isso. Eu acho que juntou a pressão que já estava um pouco elevada e o nervosismo de estar ali, porque eu tenho pavor desse negócio de médico, de hospital. Eu vou, pessoal, mas eu vou apavorada. Então eu acho que chegou ali, deu aquele zup. Mas de qualquer forma a gente deu uma mexida na... Tô até esperando a farmácia que eu pedi um remédio para ver se a gente estabiliza essa pressão, se essa pressão fica ok. E já deixei lá no posto para minha agente de saúde marcar para mim o exame de imagem, que eu vou fazer tudo pelo SUS. O exame de imagem e marcar para mim meu exame de sangue também. E aí depois disso eu volto lá, aí a gente vai ficar tratando até ficar tudo ok. E o exame de imagem, assim que ficar pronto, eu vou levar lá nele para ele avaliar e ele me indicar o cirurgião geral. Pessoal, orem para mim, para que não tenha que operar, ou se tiver que operar, seja uma coisa... Porque cirurgia de hérnia é uma coisa mais tranquila, mas o problema é que a gente que é gordinho, tudo fica mais difícil, tudo fica pior. E tomei um remédio lá, aí cheguei em casa, almocei, porque eu não tinha almoçado, me deu uma dor de cabeça, pessoal. Uma dor de cabeça daquelas brabas, entendeu? Mas agora eu tô bem. Cheguei aqui, tá calor hoje aqui no Rio, aqui em Saquarema, acho que hoje fez 32 graus. Já cheguei ligando meu ar e vou ficar aqui quietinha. Hoje o vídeo vai ser bem curtinho, não tenho condições mais de gravar vídeo hoje pra vocês. Aí amanhã, que hoje aqui é quarta-feira, hoje aqui é quarta-feira, então eu nem vou fazer live, pessoal. Nem vou fazer live, porque eu não tô me sentindo legal, a não ser que eu melhore. Se eu melhorar, vou ver. Se até 9h30 eu melhorar, aí eu faço uma livezinha rapidinho, que eu gosto de bater um papinho com vocês também.
Vamos ver, tá bom? E então foi isso. A minha ida ao médico foi assim. Orem por mim, peçam para mim, para o Papai do Céu, para não ser nada demais, para que dê tudo certo nos meus exames, para que o Senhor Jesus esteja comigo e que a gente possa ir, que essa glicose alta tenha sido só um pico. Enfim, também, pessoal, se não for, se eu tiver que entrar pro time dos diabéticos, né? Fazer o quê? Eu tenho diabetes dos dois lados da família, com esse sobrepeso gigantesco, até que demorou, né? Mas, enfim, a gente encarar as coisas assim, com responsabilidade, né, pessoal? Com responsabilidade. Enfim, aí vim contar aqui pra vocês. Aí tô aqui deitadinha pra ver se melhora. Falei, não, tem que fazer esse vídeo, senão eu vou ficar sem vídeo pra amanhã. E isso aqui é um diário da minha vida. Ou já olhando pra cá, tem que olhar pra cá. Isso aqui é um diário da minha vida. Eu tenho que deixar esses registros aqui. E se você tá nessa situação, vai no médico. Se você tá sentindo mal, se você tá sentindo dor, se alguma coisa tá diferente no seu corpo, vai no médico. Eu costumo dizer que tudo que você detecta no início é mais fácil. Esse negócio de ficar deixando pra lá, não deixa. Então, pessoal, é isso. Esse vídeo hoje foi um vídeo assim... Como é que eu vou dizer? É um vídeo de inspiração. Para vocês que têm medo de ir no médico, que não gostam de ir no médico, vão no médico, se cuidem, se tratem. Só vocês podem fazer isso por vocês. A gente trata, a gente cuida, a gente fica bem. E é isso, pessoal. Vocês sabem que essa gorda ama vocês demais, 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 demais. Obrigada por tudo e por tanto. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer.